Ai, nossa, é a 38ª vez que falam que o Sampaoli pode voltar ao Santos. Eu não aguento mais. Você realmente quer a volta dele? Sim. Fala, seus peixão, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, compartilhamento e principalmente seu hype. Se essa possibilidade aparece, botãozinho aparece para você no seu celular ou no onde você estiver assistindo, provavelmente é o celular. Clica aí para hypar o vídeo, que é a maneira de você ajudar o canal a continuar crescendo, tá bom? Clicou em hypar, você não precisa dar dinheiro, nada. Você clica em hypar, você já ajuda o canal. Você, olha só, gente, tem um canal aí aparecendo. Faz isso por mim, que eu vou te agradecer demais, tá certo? E vamos falar de Sampaoli, o nome tá circulando, André Hernan falou, ele quer voltar para o Santos, pessoas do Santos estão em contato com o Sampaoli, o que será vai acontecer? E eu vou falar sobre ele novamente e recapitular o que eu já falei em momentos anteriores e por que que o Santista se apega muito no Sampaoli, por que pra gente é bom ele voltar, mesmo que seja um técnico difícil de lidar, de difícil trato, de momentos muito conturbados, de carreira bem oscilante, mas no Santos ele foi muito bem, no Santos ele teve sucesso. E acho que no Santos, cara, de todos os trabalhos dele nos últimos anos, eu acho que eu tenho dois momentos que eu posso ponderar que ele realmente foi feliz trabalhando, no Santos e no Olympique de Marseille, que ele foi vice-campeão francês. Foram dois momentos que ele foi feliz trabalhando. De resto, eu acho que foi um técnico com muito mais tribulações do que de felicidade. E eu não tô falando de falta de capacidade de treino, tá? Ele é muito bom. Ele teve bons momentos no Galo, teve bons momentos, inclusive foi bem no Galo também, teve bons momentos no Flamengo, apesar dos problemas que ele teve, principalmente com o Pedro lá, que teve aquela situação da agressão do auxiliar dele ao Pedro, ele mesmo falou sobre isso, né? Momentos bem ruins no Sevilha, por exemplo, mas acho ainda que é o nome certo para treinar o Santos. Por mais que o nome do Vojvoda seja um nome em pauta, e eu acho que o Vojvoda seria um técnico de mais estabilidade no trabalho, talvez, né, que tenha mais condições de desenvolver um trabalho a longo prazo dentro dos orçamentos curtos que existem no futebol brasileiro. O Santos não foge disso. O Sampaoli ainda para mim é o mais capacitado e eu acho que é o que mais pode tirar de um elenco com limitações, embora o Vojvoda também possa. Eu vou argumentar em cima disso, tá? No mais, meu irmão, você já sabe, né? Tá aqui, ó, Foot Fanatics, melhor loja, tá aqui, ó. Amanhã, aliás, hoje, nessa segunda-feira, é dia de quê, ó? É Toys, meu irmão! É Toys! É dia de Toys, né? Nova camisa do Peixão, sucesso de vendas no futebol brasileiro. Se eu não me engano, tá entre as 3 mais vendidas do Brasil no ano. Você encontra lá na Foot Fanatics, tá certo? É só clicar no primeiro link da descrição, no QR Code aparecendo aqui na sua tela. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Você clicou aqui, vai direto lá pro site da Foot Fanatics e você tem 7% de desconto na loja inteira. Tá chegando o Dia dos Pais, cara. Tá chegando, tá? Domingo é Dia dos Pais. Qual o presente pro seu pai na Foot Fanatics? Dá tempo de chegar. Então vai lá na Foot Fanatics, adquire seu presente do seu papai, dá essa camisa do Santos para ele. Ou outros produtos aí na loja. Tem tênis maravilhosos, inclusive. O que eu tô usando, eu peguei lá. Deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus do céu, tá no meu pé. Eu gosto de usar tênis em casa, gente. Tem esses problemas, tá? Mas aqui, ó. Esse Adidão show. Bonito pra caramba. Só é pelo de cachorro, tá? Mas esse Adidas lindo, lindo, lindo. Peguei lá na Foot Fanatics. Você pode pegar também. Tem 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na Foot 7. Esse, você bota todos os produtos no seu carrinho, na hora de pedir lá o cupom, o espaço de cupom você preenche com Peixão na Foot 7, que todo o seu carrinho terá 7% de desconto, independente se os outros produtos já têm desconto, tá? Ah, essa aqui tá com desconto de 50%. Bota lá no carrinho, tem mais 7%, fora o cashback, tá? Fora o cashback que se acumula na Foot Fanatics, tá? O cashback é bem da hora, tá bom? Essa touca também tem lá. Isso aqui está no precinho. Então vai lá na Foot Fanatics, eu garanto que você vai curtir. Melhor loja de esportes deste país, quiçá de toda a Galacta. Já falo isso há muitos anos, inclusive no Futirinhas. Eles estão comigo. Cara, somando Futirinhas e Vem pro Peixão, deve estar lá para lá de 6, 7 anos de parceria com a Foot Fanatics, tá? Você vê, né? Confiabilidade é outra história. Mas vamos falar aqui de Sampaoli, né? Matéria de André Hernan e de Bruno Andrade, assinado por eles no UOL, tá? Principalmente pelo Bruno Andrade. Kleber Xavier balança no Santos e Sampaoli é o favorito nos bastidores. A caminho do jogo de vida ou morte contra o Juventude nessa segunda-feira pelo Brasileirão, Kleber Xavier está fortemente ameaçado por um nome especial nos bastidores do Santos, Jorge Sampaoli.
O técnico argentino já foi procurado por algumas pessoas ligadas à diretoria do Peixe nos últimos dias e inclusive conta com total aprovação de Neymar para voltar à Vila Belmiro. Livre no mercado da bola desde janeiro, quando foi demitido do Rennes da França, Sampaoli quer novamente treinar o Santos, de onde saiu em 2019, depois de 63 partidas. O também argentino Juan Pablo Vojvoda, ex-Fortaleza, é uma opção que também agrada. Entretanto, Sampaoli é mesmo o favorito caso Kleber Xavier venha a ser demitido nos próximos dias. E o André Hernan soltou, né? Sampaoli quer voltar. Ele quer voltar e essa possibilidade realmente existe. Pô, mas eu tenho um técnico empregado. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, cara, eu não vou confabular em cima disso. A gente sabe muito bem como é que funciona o mercado da bola no futebol, né? Os técnicos falam, eu não converso com um time que tem técnico empregado. Conversam sim. Eles só falam isso publicamente, não ficar feio para eles. Mas conversam, cara, a gente sabe, né? E o Sampaoli quer voltar ao Santos. Ele ficou muito perto de voltar ali por volta de abril, né? Teve toda aquela conversa, estava tudo acertado, e aí veio o Pedro Martins, que acho que foi o grande feito dele no Santos. Um grande feito não quer dizer que foi bom, tá? O maior feito dele no Santos foi conseguir destruir o acerto do Santos com o Sampaoli, né? E atrasar ainda mais um planejamento que já estava atrasado por ele também, né? Os feitos do Pedro Martins, botar uma multa de 30 milhões de reais no... Não, minto, sejamos honestos. Botar uma multa de 15 milhões de reais, né, que chega a 18 com a comissão técnica para Pedro Caixinha, e contratar o Tassiano por 32 milhões de reais, né? Isso foi o que o Pedro Martins fez no comando do Santos, tá certo? E além disso, depois naquela coletiva dos 100 dias, que um monte de gente pagou pau, eu nunca vou esquecer, mas enfim, acontece, cara, todo mundo erra, né? Eu já errei, todo mundo erra, normal. Naquela coletiva dos 100 dias, ele falou, né? Não vou entregar a chave de vestiário para ninguém, que era uma clara manifestação a ser contra a chegada do Sampaoli, porque o Sampaoli tem essa característica de pedir a chave do vestiário, dali para dentro manda ele e a equipe dele, ninguém tem que se meter e tal. Ele meio que separa a parte operacional do clube da parte esportiva, e no Santos funcionou muito bem esse tipo de coisa. No Santos acabou funcionando, apesar de algumas confusões, algumas reclamações, algumas discussões, isso funcionou no Santos. Em 2019 funcionou, e teve momentos ruins também naquela passagem, eliminação na Copa do Brasil para o Galo, com o Santos jogando melhor, mas o Galo ganhou a classificação. Vou espirrar. Deus te crie, meu irmão. Não pai de filho de tanta mãe. Mas enfim, né, aquela eliminação pro Galo na Copa do Brasil, embora o Santos tenha jogado melhor, acabou eliminado. A eliminação na Copa Sul-Americana pelo modesto River do Paraguai, também foi a goleada sofrida pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que deu tudo errado. Uma goleada sofrida pro Ituano no Campeonato Paulista, que também deu tudo errado. Um jogo que foi estranho, o Santos criou chances para ganhar o jogo e perdeu de 5-1. Mas o futebol é isso, cara. Mas mesmo assim, num contexto geral de temporada, o Santos apresentou um futebol de alto nível, que é o que o torcedor do Santos quer ver. Porque o elenco, se você pegar nome por nome, você comparar 2019 com 2025, você acha que nome por nome o time de hoje deve em nomes ao time de 2019? Ó, você vai ter um Carlos Sanches ali, que era um pilar daquele time, mas você tinha Evandro, né, que naquele Santos jogou bem, mas não era uma estrela, né? Você tinha o Jorge, que naquele momento foi um baita lateral, foi a última grande a apresentação do Jorge como jogador de futebol foi em 2019 com o Santos, né? Depois disso, o Jorge não conseguiu mais jogar bola, problemas físicos pra caramba, mas nunca mais conseguiu performar naquele nível, chegou à seleção brasileira, mas era um time com muitos problemas e, assim, problemas não, né? Era um time que funcionava muito bem, mas não tinha super grandes nomes, né? O centroavante daquele time era o Sacha, que era um cara escanteado pelo próprio Sampaoli, acabou dando a volta por cima, né? Mas tinha o Marinho e o Soteldo realmente muito bem, mas não era um time estrelado, era um time que funcionava. Em termos de nome, eu acho que hoje o Santos tem mais time do que aquele. E óbvio que a opinião do Neymar importa nessa circunstância, porque o Sampaoli é conhecido por não ser flor que se cheire, e o Neymar também não, né? E eu tinha um agravante nessa possibilidade do Messi. Por quê? Sampaoli e Messi não se deram bem na seleção argentina, tá? Foi muito ruim, inclusive, a passagem do Sampaoli pela seleção da Argentina na Copa do Mundo de 18, né? E tanto que o Santos tem esse trunfo de trazer o Sampaoli justamente porque ele estava em muito baixa naquele momento, depois da Copa do Mundo que a Argentina tinha feito. O Sampaoli brigou tanto com aquele elenco e tal, teve problemas tão grandes ali que a Copa foi encerrada com o Mascherano, basicamente, sendo o técnico
da seleção com o Sampaoli, conversando com ele, mas querendo ser irônico ali. É só pegar os jogos, cara. Eu acho que é a eliminação da Argentina contra a França, um 4-3 que não reflete o que foi aquele jogo. Né? Parece que foi um jogo muito equilibrado, mas não foi. A França dominou a Argentina completamente, acabou eliminando, mas assim, tinha um momento ali do Sampaoli. Mas que? O que fazemos? O que fazemos? Tipo, perdido, mas querendo rindo de deboche da cara do Sampaoli. Não deu certo, e ali o Santos, né? O Pérez entra com um trunfo ali de trazer justamente o Sampaoli para ser o técnico em 2019. E por que o Santista se apega tanto ao Sampaoli? Simples, cara. Com o Sampaoli o Santista foi feliz. O Santista aproveitou o futebol, desfrutou do time, teve uma relação, embora sem títulos, o que é muito triste, mas uma relação muito próxima de poder ser campeão. O Santos não foi campeão por um acaso da natureza, por uma bizarrice da natureza, que foi o Flamengo de 19 do Jorge Jesus, que foi um time espetacular, né? Você pegar arranjo de times que brilharam os olhos do torcedor brasileiro, o Flamengo 19 está entre eles nesses séculos. É um time que brilhava os olhos do torcedor, não necessariamente porque é o Flamengo e tal, e tem muita comoção contra também, mas era um time que jogava por música e funcionava muito bem, né? E o Santos foi o time que brigou ali com o Flamengo e com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, ficou à frente do Palmeiras, inclusive, fez pontuação de campeão, mas aquilo só acontece com o Santos. O Flamengo bateu campeão daquele campeonato 19, mas o Santos fez uma campanha para ser campeão, só para citar, tá? Você tem pontuações aí até menores de campeões em outros anos, comparados à pontuação do Santos em 2019. Acontece, futebol tem dessas. Mas o Santista foi muito feliz com o São Paulo, porque era um time que jogava para frente, era um time que buscava a vitória, é um treinador que tenta se adaptar a cada adversário, mexendo no time, e eu sempre falo aqui, eu falo no Futirinhas, eu falo aqui, eu prefiro quem peca por excesso do que por omissão. O Sampaoli, ele peca, mas ele peca pelo excesso. Tanto que as críticas que a gente tinha, pô, você pode precisar de 3 zagueiros nesse jogo, caramba, pra que 2 atacantes aqui? Esse jogo é pro 4-3-3, não, esse jogo aqui é pro 4-4-2, mas você via a sede de vitória dele, e isso é muito importante, porque a gente tá tão acostumado e tá tão anestesiado com esse time derrotista, sofrível, que aceita qualquer resultado, aceita as derrotas, cabeça erguida, gente, na próxima a gente tem mais, e que esse tipo de coisa tá tão grudada no Santos, na instituição, que tá difícil de descolar. Talvez uma ruptura com relação a isso seja o que esse time precise, né? O clube precise, porque o Sampaoli tem isso. Ele é um cara que peca pelo excesso, ele é um cara workaholic, ele tá o tempo inteiro pensando na melhora do time, em como fazer esse time melhorar a performance, e a gente viu isso, cara, no primeiro jogo da temporada 19, que era um amistoso na Neoquímica Arena contra o Corinthians. O Santos jogou muito bem aquele jogo, foi 1-1, se eu não me engano o gol foi do Jean Mota, né, que o Jean Mota era o Messi brasileiro naquele momento, né, fez um Paulistão espetacular, e só o São Paulo tentou vender, o Santos não aceitou a venda depois, lembre disso, mas e virou reserva depois, quase não jogava no Brasileiro, porque o nível subiu muito. Mas naquele primeiro jogo, já naquele primeiro amistoso, você já viu alguma coisa. E isso a gente não vê há muito tempo. Talvez tenha visto no começo desse ano, quando o Caixinha sumiu, e o primeiro jogo, o Santos começou o jogo muito rápido, acelerando e tal, dentro do que o Caixinha propunha. Depois desacelerou, foi amassado pelo Mirassol na Vila Belmiro, embora tenha vencido a partida por 2-1. Foi ali. Mas de resto, só o Sampaoli. E aí o torcedor quer isso de novo. O torcedor quer essa sensação de se apaixonar pelo próprio clube. Porque, veja, meu pensamento sobre isso. A gente ama o Santos. Tá certo? Mas amar, não necessariamente você está apaixonado o tempo inteiro. A paixão, ela é efusiva. A paixão, ela tem outros aspectos que, sim, tem o campo no amor. Só que se apaixonar, ele nem sempre vai estar atrelado ao amor. O amor, às vezes, ele é na resiliência, ele é na luta, ele é na frustração. O amor é o que permanece, que é o que faz a gente colado ao Santos. Estar apaixonado em relação de paixão com o clube nem sempre acontece. A gente continua amando, mas a paixão, ela vem arrebatadora. E essa paixão pelo Santos, ela não acontece há muito tempo. Ela acontece esporadicamente em algumas situações, como o retorno do Neymar. É um momento que o torcedor se apaixona pelo clube de novo, entende? Então eu acho que uma possível vinda do Sampaoli é com relação a isso, do torcedor se apaixonar novamente pelo clube. Por quê? A gente vai entender
no modo geral, óbvio que pode dar errado, porque futebol é assim, mas a gente vai entender no modo geral, agora temos um técnico, por quê? O Santos sempre tem essa coisa do torcedor ficar assim, caramba, mas por que esse cara? Por que esse técnico? Como é que esse cara não tem nada a ver com o que a gente quer? Por que esse nome e tal? O Sampaoli não. Ele é um cara que chegaria, pelo menos num contexto geral de torcida, bom, a torcida vai abraçar esse cara, vai dar maior força para esse cara. Só que aí tem algumas coisas que, caso o acerto realmente se encaminhe, né? E eu torço para isso, independente do resultado do jogo contra o Juventude, tá? Se é vitória por goleada, por 16-0. Se é goleada arrebatadora, eu sou a favor da chegada do Sampaoli, tá? Só para deixar muito claro. Para mim, o Sampaoli vem para ontem. Já era para ter vindo em abril. Se não fosse o Pedro Martins, já teria sido técnico do Santos. E quem sabe onde a gente estaria agora. Bem melhor. Eu tenho convicção que a gente estaria bem melhor na tabela do que a gente está agora. Tá certo? Mas, eu acho que eu até perdi um fio da meada. Mas, independente disso, o Sampaoli faria a gente se reaproximar do clube com paixão. E teria meio que uma união, né? Todo mundo, cara, mas agora a gente tem um técnico, a gente tem um time, agora é apoio, cara. Agora a gente tem um caminho. Porque tem a identificação com o treinador, que a gente sabe o que pode esperar dele, né? E como eu disse, é óbvio que pode dar errado e tal, mas a gente não vai falar, caramba, o problema é o treinador, o problema é o treinador, o problema é o treinador, a não ser que ele faça alguma coisa muito gritante que seja de embate com o elenco. E lembrei o que eu ia falar. Aí não perdi o fio, graças a Deus. Tem que ser por parte de a exigência da diretoria São Paulo, a gente precisa usar a base, a gente precisa lançar jogador. A gente precisa disso. O Santos precisa formar jogador, o Santos precisa utilizar jogador. Então eu preciso que você use o Gabriel Bontempo, eu preciso que você use o Souza, eu preciso que você invista no JP Sherman, eu preciso que você dê espaço pro Gustavo Henrique, que tá vindo aí da base, eu preciso que você utilize o Matheus Xavier, o Luca Meirelles, eu preciso que você observe o Rodrigo César e o Bernardo na base, o PP Firmino. Eu preciso que você fique de olho nesses atletas, porque a gente precisa formar para fazer a máquina girar. Porque o Sampaoli, óbvio, ele não é perfeito, né? A gente sabe disso. Ele é um cara que demanda muita contratação, melhorar o time, contratação, 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 mas nem sempre a resposta está fora. E o Santos, especificamente o Santos, ele precisa olhar para si primeiro. O que a gente tem aqui que pode suprir esse elenco? Tanto que o exemplo mais claro disso hoje é o Gabriel Bontempo, que ele é a solução para o meio de campo do Santos e ele pertence ao Santos. Ele está ali, ele é formado no clube. O Santos comprou um monte de jogador fora. A solução continua ali. O menino formado no clube. Mesma coisa para a lateral esquerda. Por mais que o Escobar tenha uma identificação, raça, etc., o melhor lateral esquerdo do Santos é o Souza. Entende? Então é isso. É deixar muito claro para ele que, olha, sempre vamos olhar primeiro para nós mesmos. Sempre olharemos para a nossa categoria de base. Você tem que fazer isso. Se não tiver uma resposta ali, a gente busca fora. Mas vamos testar essa resposta até ter uma resposta dessa parte. A gente pode fazer isso, pelo menos no Caixinha, pelo menos ele fez isso com o Gabriel Bontempo. Né? Ele buscou essa alternativa, deu chance para ele, ele jogou e se provou em campo que era a solução. Então a gente espera que haja uma convergência, novamente, entrando num acerto, que ele possa fazer isso, porque realmente o Sampaoli é um cara de difícil trato nessa questão de reforço, de contratação. Ele saiu do Olympique de Marseille, saiu do Santos, saiu de vários times por causa disso. No Olympique ele queria tantas contratações, a diretoria falou assim, não vou fazer, cara, você vai ter que se virar com o que tem aí, a gente pode fazer uma ou outra, mas o que você tá pedindo não dá. E olha que é um time com dinheiro, tá? Não é um time bilionário, mas é um time até rico na França. Não vamos fazer esse nível de contratação, vai com o que tem. E aí ele saiu. Mesma coisa no Santos, pediu 100 milhões em reforços. O Santos gastou até mais nesse ano, né? Pediu 100 milhões em reforços em alguns jogadores e tal, mas nem sempre as indicações do Sampaoli são as que ele utiliza. Lembra que em 2019 ele pediu o Jobson, que estava no Red Bull Brasil na época, né? Não era nem Bragantino ainda. O Jobson fez um bom campeonato estadual, tal, ele foi lá, pediu, contratou e não utilizou. Por causa do próprio Jobson também. Cadê o Jobson, né, por exemplo? Mas entende que nem todas as indicações do São Paulo vão ser de sucesso. O Uribe foi outra que ele pediu e não funcionou no time. Então tem que ter um pouco de calma também nos jogadores que ele pede. Fora isso, ele é workaholic, ele é um cara que treina muito, que demanda e exige muito fisicamente e tecnicamente do seu elenco. Ele faz isso, ele é chato por isso. Mas se a gente pode pegar um recorte feliz da vida do Sampaoli, é em Santos.
daquela relação com a molecada, os meninos da Árvore, né, que ficaram marcados, mas a relação dele com a cidade, andando de moto elétrica na cidade, todo mundo parando o cara, ele super contente, super relacionado ali. Eu acho que ele também precisa disso, até para a própria carreira. Ele tem 65 anos, talvez seja o last dance dele, e antes de parar, ele mora no Brasil, ele se apaixonou pelo Brasil, ele mora em Mangaratiba, tá? O São Paulo é vizinho do Neymar. Então, assim, eu acho que é ideal para ele, né? Estar em Santos é até próximo de Mangaratiba, né? De helicóptero, acho que é 1h30, acho que nem daria 1 hora de helicóptero entre Mangaratiba e Santos. Eu acho que a relação acaba sendo até próxima. Mas eu acho que é uma possibilidade muito real e é um técnico que vai evitar a cobrança na diretoria um pouco. Fala, caramba, eles finalmente contrataram um treinador que a gente queria. Agora a gente vai olhar pro time e vamos buscar o melhor caminho possível para esse time. Aí o nível de exigência vai ser mais alto, mais de desempenho. Porque hoje é de frustração. A gente tenta resolver a frustração. Ali eu acho que com o São Paulo a gente vai tentar resolver o desempenho. Caramba, esse jogo deu ruim. Mas lembra que nas derrotas de 2019, até em eliminações, você fala, caramba, cara, podia ter ganhado. Podia ter conseguido. Caramba, um jogo emblemático, Santos 3, Fortaleza 3 na Vila Belmiro, o Santos faz 3-0 no primeiro tempo, faz arrebatadora para ter feito 7, 8 gols, no segundo tempo o time apaga e toma 3-3, e acaba 3-3 aquele jogo. E virou meio que, o Santos perdeu o título ali, né, tava 3-0, virou um meme entre a torcida do Santos. Quem não se lembra disso, mas entende que é um nível de frustração completamente diferente, que aquela frustração podia ter vencido. Nossa, perdeu essa possibilidade de ter vencido. É uma frustração diferente da atual, que é caramba, mano, olha que time modorrento, ninguém corre, essa sensação é outra. Essa frustração do desempenho, caramba, podia ter vencido esse jogo, essa eu tenho saudade. Você tá vendo que eu tô falando de tá chateado, mas você tá chateado em um outro nível, em um outro contexto. Essa frustração, para mim, tudo certo, viver ela. A frustração que a gente vive há muito tempo realmente é complicado. Mas eu quero te ouvir, eu quero saber. Opa, até arrotei, ó. Respira. Pronto, voltei. Mas enfim, eu quero te ouvir, eu quero saber sua opinião sobre isso. Você concorda com o meu ponto de vista ou você acha que não? Você acha que é melhor o Vojvoda? Não que eu seja contra o Vojvoda, tá? Eu acho que são os dois nomes mais acertos que o Santos pode ir atrás. Realmente, eu gosto muito dos dois nomes. São posturas diferentes de trabalho, jeitos de trabalho diferente. Acho que o Vojvoda é mais adaptativo ao que ele recebe e com o que ele trabalha, mas também o Vojvoda, em reforços que ele pede, ele também pode errar, tá? Esse ano no Fortaleza, por exemplo, ele pediu o Paul Fernandes, pediu o Davi Luiz, pediu o Daverson, ele envelheceu demais o time e o time não conseguiu render. Tá começando a melhorar agora nas mãos do Renato Paiva, mas também em outro momento. O Davi Luiz foi embora, né? Pediu rescisão, o Paul Fernandes saiu também, mas num contexto geral de trabalho de Fortaleza foi muito bem. E é um treinador que tende a ficar mais tempo nos lugares. Eu fico muito dividido nessa questão. Eu acabo preferindo o Sampaoli por tudo que ele fez no próprio Santos. Então conta a favor dele justamente o desempenho dele no Santos. Eu não vejo motivo, como eu não vi em 2019 para ele sair, do Sampaoli chegar ao Santos e ir embora, caso ele vá muito bem. Entendeu? Se ele conseguir ficar, se ele conseguir dar andamento na carreira dele e ficar num lugar, eu acho que ele tem para fazer tudo para fazer mais sucesso. Eu acho que o São Paulo não tem que fazer aquela coisa de buscar, não, mas eu quero voltar, ser técnico no Manchester United. Não vai acontecer, tá ligado? Eu acho que ele tem que fazer uma pegada mais Bielsa mesmo. O Bielsa foi para os lugares e ficou bastante tempo, num passado recente da carreira dele. No Leeds United, ele ficou vários anos antes de sair, acho que ele ficou 4 ou 5 anos no Leeds United. Na seleção do Uruguai já está indo para o 3º ano, então já é um trabalho mais consistente. O Bielsa também tinha essa coisa de pular entre clubes e tal. Eu acho que o São Paulo já chegou numa idade que ele não precisa ficar pulando para lá e para cá entre trabalhos. Já aconteceu, já tentou várias vezes, né? O Ren, por exemplo, foi isso, né? Ele tentou de novo, não deu certo. Então vem para um lugar onde ele sabe que foi feliz e que ele pode aproveitar e se apaixonar pelo jogo novamente. Quero te ouvir, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, a gente vai se falando. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!